Olá a todos, me chamo Jorge, sou monitor do Gama, Grupo de Apoio em Matemática da UFPEL, e vamos estar começando a nossa segunda aula da semana 2 sobre exercícios com matrizes e suas operações. Aqui no início dessa nossa segunda aula, a gente vai verificar algumas coisas. Primeiramente, aqui eu já coloquei as ordens das matrizes, tá? Então o nosso enunciado é o seguinte: dadas as matrizes A, B, C e D abaixo, efetue as operações quando possível. Então a gente tem a matriz A de ordem 3 por 2, a matriz B de ordem 2 por 3, a matriz C de ordem 3 por 1 e a matriz D de ordem 1 por 3. A matriz A é possível verificar que ela aqui, ó, ela tem aquela maneira genérica de encontrar as matrizes do tipo matriz A I por J. Aqui o I dela seria 3 e o J 2, ou seja, ela seria uma matriz de ordem 3 por 2. Então ela teria 3 linhas e 2 colunas, certo? A matriz B ela já seria de ordem 2 por 3, ou seja, o 2 seria referente a essas duas linhas e o 3 seria referente às 3 colunas, tá? E assim de maneira análoga para as outras. Essa aqui seria o que a gente chama de matriz coluna, né? E essa aqui matriz linha. Por quê? Porque ela é uma matriz que ela tem, nesse caso aqui ela tem 3 linhas, mas somente uma coluna, por isso matriz coluna. E a D, matriz linha, porque ela só tem uma linha e 3 colunas, né? Então vamos a algumas operações. Como a gente viu aqui, ó, a gente tem um A elevado a T, né? Isso aqui, esse símbolozinho quando a gente tem, a gente quer encontrar a matriz transposta, referente à matriz original, ou seja, a transposta da A. Quando a gente quer encontrar a matriz transposta, a gente basicamente transforma linha em coluna e coluna em linha, que é similar, né? Tem uma pequena animação aqui que eu vou tentar mostrar para vocês, talvez facilite a maneira de visualizar. Então aqui está, a gente tem a matriz A, é como se a gente fizesse uma diagonal e virasse ela assim, mais ou menos, né? Então, pega a transposta da A, ela fica assim. Logo após, se fizer a transposta novamente, ela volta à forma original. Ou seja, a gente verifica que a transposta da transposta é a própria matriz, né? Aqui nós pegamos a matriz A. Essa pequena animaçãozinha nos mostrou que é como se a gente traçasse aqui alguma linha e pegasse essa toda a matriz e girasse ela para o lado e para cima, né? Na prática, o que isso vai fazer? Vai pegar a nossa matriz e transformar o que é coluna em linha e o que é linha em coluna. Ou seja, aqui a gente pode verificar que a primeira linha tem os elementos 1 e 2, né? E eles passaram a ser na nossa matriz transposta a primeira coluna, ó, 1 e 2. A segunda linha, que é 3 e 4, passaram a ser a segunda coluna, 3 e 4. E a terceira linha, desculpa, que é 5 e 6, passaram a ser a terceira linha, a terceira coluna, que é 5 e 6, certo? Então essa seria a matriz transposta A. Aqui na letra B, a gente quer a transposta da transposta. Como a gente pode ver na nossa animação aqui, é similar a eu fazer o mesmo tipo de exercício. Traçar uma linha na diagonal aqui e inverter ela de lado assim. E também posso considerar como se fosse pegar todas as linhas e transformar em colunas. Ou seja, aqui o que é linha, que seria 1, 3, 5, vai virar uma coluna, aqui sendo 1, 3, 5. E aqui a linha 2, 4, 6 vai ser a segunda coluna. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Então a gente tem aqui, ó, que era a primeira linha, vira a primeira coluna, que a segunda linha vira a segunda coluna. Ou seja, a transposta da transposta acaba sendo a própria matriz original, né? Essa é uma propriedade das transpostas. Agora vamos à segunda parte aqui de exercícios. Aqui tem uma pequena observação, né? Que o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. E a segunda parte nos pede para fazer os seguintes cálculos. A letra C. Eu tenho a matriz transposta A mais a matriz B. Notem que neste caso aqui é possível, tá? Por quê? Porque se eu pegar a matriz A transposta, ela vai virar uma matriz 2 por 3, né? Lembrando que o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Essa coluna aqui logo vai virar uma linha e essa segunda coluna vai virar uma segunda linha. E ela vai ficar de mesma ordem da matriz B. E por isso vai ser possível fazer esse cálculo. Notem, essa aqui é a matriz transposta A,
gente vai somar ela com a matriz B. Como é que a gente faz isso? A gente pega todos os elementos da matriz A, AT nesse caso, e soma eles com os referentes elementos de posição, né, referente à matriz B. Ou seja, o A11 da matriz A transposta vai somar com o A11 da matriz B. O A21 da matriz transposta A vai somar com o A21 da matriz B. Ó, notem, 1 mais 0 aqui, 2 mais 1 aqui. E assim para todos os elementos. Aqui 3 mais 2 fica aqui 3 mais 2. E assim a gente obtém a matriz A transposta mais B. Seria essa aqui, essa resultante aqui. Aqui na letra D, o exercício pede para a gente fazer a matriz D menos a B transposta. Mas notem que a matriz D, que é esta aqui, ela é uma matriz linha. Ela tem uma linha e 3 colunas. E a matriz B transposta, ela vai ficar com 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, o que é linha aqui, ó, vai virar coluna, vai ficar 0, 2 e 5. E o que é aqui também, essa segunda linha, que é 1, 1, 1, vai ficar uma segunda coluna, 1, 1, 1. Só que como ela vai ser desculpa, como ela vai ser de ordem diferente da D, isso não vai ser possível fazer, né? Porque não tem como somar. É uma operação que não está definida para as matrizes. Eu somar matrizes de ordem diferente. Então, nesse caso, não é possível fazer. E aqui na letra E, é um pouquinho mais complexo. Esse aqui requer um pouco mais de calma, mas também devagarzinho a gente consegue fazer. A gente pega a matriz A e multiplica pela matriz B. Neste caso aqui é possível porque a matriz A ela é dessa forma aqui e a matriz B desta aqui. Ou seja, sempre que eu tiver... aqui eu tenho aquela matriz A e J, né? Lembrando que o I seria o 3 e o J o 2. E a B também, I, J, só que aqui o I do B é o 2 e o J o 3. Sempre que eu tiver numa matriz uma multiplicação, que o primeiro elemento, a primeira matriz multiplicada, o J dela seja igual ao I da segunda matriz, essa multiplicação de matrizes vai ser possível. E a matriz resultante, ela vai ter a ordem do I da primeira por o J da segunda. Vamos notar agora isso aí. A gente efetuando essa multiplicação. É bastante númerozinho, tem que ter bastante calma. Então, o que a gente faz na prática? A gente sempre pega, na multiplicação de matrizes, esta primeira linha e multiplica os elementos dela pela primeira coluna. Ou seja, eu vou fazer o A11 vezes o A11, aqui ó, este A11 vezes o A11, mais, tá aqui, mais o A12 vezes o A21. Aqui está. Depois vou para o próximo elemento, aqui embaixo, ó, nos casos da matriz resultante, o elemento A21, e faço ó, o A21 da primeira vezes o A11. Depois, isso mais o A12 da primeira vezes o A21. Ou seja, 3 vezes 0, está aqui. Depois 4 vezes 1, que está aqui. E para o terceiro elemento, eu vou fazer aqui o 5 vezes o 0, está aqui. E o 6 vezes o 1, está aqui. Isso eu vou fazer para todas. Sempre vou pegar a linha vezes coluna, né? E vai resultar sempre no elemento ali. Fazendo esse cálculo, eu chego nessa matriz resultante aqui. Certo? Depois no nosso exercício F, a gente tem aqui B vezes a C transposta. Que neste caso, na multiplicação de matrizes, não vai ser possível também, não vai estar definida. Por quê? Vejamos aqui em cima. Ó. A gente quer multiplicar a matriz B pela C transposta. A B está aqui. É uma matriz 2 por 3. E a C está aqui. Mas a gente quer a C transposta. Então, quando eu fizer a C transposta, lembrando que o que é linha, o que é coluna vai virar linha, isso aqui vai ser a matriz 6, 0, 1. Né? Que como ela aqui era 3 por 1, aqui ela vai ser 1 por 3. Então vocês notem que quando a gente for fazer essa multiplicação, a primeira matriz é a B, o J dela, que é o 3, teria que ser igual ao I da segunda matriz. E não é. Notem.
que o J da matriz B é 3 e o I da matriz C transposta é 1. E como 3 é diferente de 1, não é possível fazer. Então, nesse caso, como eu tenho aqui embaixo, neste caso, temos que a matriz B, que é 2 por 3, e a C transposta, que é 1 por 3. 3 diferente de 1, não é possível fazer a operação. Multiplicação de matrizes sempre é um pouco mais complicado de fazer, a gente tem que fazer com bastante calma, mas conforme o treino, conforme a gente for exercitando, vai ficando mais fácil. Gostaria de falar também para vocês que, se ficarem com dúvidas na resolução de exercícios, quiserem trazer algum exercício que não conseguiram fazer, eu vou estar disponível sempre naquele mesmo horário, das 19 às 22, de segunda a sexta, lá na nossa sala de webconferência da disciplina, no EAU. Então é isso, bons estudos, um grande abraço a todos e até mais.